Muito boa tarde, bem-vindos à Hora do Futebol com o Famalicão, a partir do centro de treinos do clube, todas as quartas-feiras. Cidade hoje está em direto e, como sempre, vamos começar por analisar o jogo do fim de semana passado. Foi o jogo da sexta jornada, que o Famalicão empatou em Rio Maior, diante do Casa Pia, 1-1, um resultado inglório para a formação do Hugo Oliveira, que ficou a dever a si própria outro resultado. O Famalicão foi a equipa que mais fez pela vitória, conseguiu marcar no início da segunda parte, tinha já falhado golos na primeira e depois foi apanhada nos instantes finais do encontro com uma grande penalidade que permitiu ao Casa Pia empatar o encontro. Comigo tenho, como sempre, o Francisco Ferreira e o Alberto Gomes, que vão dar conta, enfim, da opinião que têm e que ilações tiraram sobre esta partida. Hoje vou começar aqui pelo Alberto Gomes. Alberto Gomes, o Famalicão fica de facto a dever a si próprio uma vitória neste encontro. Sem dúvida nenhuma, muito boa tarde. E efetivamente o Famalicão foi a melhor equipa em campo durante os 90 minutos do jogo. Demonstrou um bom domínio durante várias fases do jogo, com uma posse e criatividade, com boa pressão, com bons contra-ataques. Ao intervalo merecia estar a ganhar pelo mínimo por 2-0, pelo mínimo, porque realmente para mim foi a única equipa em campo que realmente merecia estar por cima do resultado. Chegou o intervalo, fomos para a segunda parte, marcámos logo cedo, com uma jogada bem trabalhada do Famalicão. Nota-se que há trabalho na Academia do Famalicão e depois daí o Famalicão controlou o ritmo do jogo. E nada diria que ia acontecer aquilo que aconteceu. Foi fruto de uma jogada, enfim, em que o nosso Ace entrou eu penso que ele vai para o lance com o intuito de jogar na bola, mas o jogador adversário foi mais rápido nesse sentido e ele tocou também nos pés. Foi um bocado imprudente na maneira como abordou esse lance, mas acontece a toda a gente, a quem está dentro do campo é que sabe que isso pode acontecer. Agora, temos é que manter o foco durante os 90 minutos, durante até o apito final, temos que manter a concentração e o foco. E houve aí, na parte final do jogo, penso eu, com alguma, enfim, não digo que o Famalicão descesse muito na sua produção do jogo, mas aí houve alguma pouca clarividência naquilo que tínhamos que fazer, para segurar melhor o resultado. De qualquer forma, o Casa Pia foi uma equipa que não teve lances de perigo junto da nossa baliza, portanto acho que o resultado peca por escasso. O Casa Pia ganhou 1 ponto, nós perdemos 2. Francisco, e tu como é que viste este jogo? Boa tarde. É um bocadinho aquilo que o Mr. Alberto falou agora. Em relação ao jogo, acho que o Famalicão praticamente sempre por cima do jogo, entre os primeiros 5 minutos, o Casa Pia até esteve bem a controlar em termos de pressão, controlou ali um bocadinho o Famalicão tentar fazer a pressão alta que tem vindo a fazer nos últimos jogos, que nos habituou a isso também, e o Casa Pia com alguma robustez naquilo que foi o seu jogo, nos primeiros minutos, 5, 10 minutos, conseguiu fazer com que o Famalicão não conseguisse sair também, mas depois a partir de uma certa altura em que o Famalicão definiu e começou a controlar o jogo, o Casa Pia teve imensas dificuldades, olhando aquilo que foi a primeira parte, Casa Pia praticamente não faz abordagens à baliza do Caravic, muito tenues, abordagens que sem perigo para a equipa do Famalicão, mas depois penso que a segunda parte inteiramente, novamente, muito mais Famalicão, os últimos 15 minutos, 20 minutos, o Mr. Hugo também falou nisso, em que o Famalicão a partir de uma certa altura do jogo começou a perder ali as ligações, começou ali a perder um bocadinho o jogo e o Casa Pia cresceu nessa altura. Também já temos visto isso nos outros jogos, o Famalicão nos últimos minutos sem ter algumas dificuldades na tal ligação que o Mr. Hugo também falou, e o Casa Pia começou a acreditar um bocadinho naquele lance. Eu penso que nem passa muito pelo acreditar, é uma transição do Casa Pia rápida, onde o Pedro Bondo, na tentativa de roubar a bola, fica ali no chão, perde ali a bola, podia ter resolvido de outra forma, entretanto o Livolan, penso que é ele que consegue ganhar ali muito próximo do Justin, mas claro, pois, é como eu também tenho a mesma opinião, eu penso que a entrada é imprudente por parte do Justin, o intuito total de jogar a bola, mas ali
um toque depois, na altura do jogo, ficou-se com essa impressão que realmente há um toque sobre o jogador do Casa Pia e que aí o árbitro poderia reverter e fazer ir ao vídeo-árbitro e marcar a grande penalidade, e foi isso que aconteceu. Mas foi um jogo controlado pelo Famalicão. Eu penso que nos 90 minutos, em termos daquilo que foi as oportunidades de golo, o Famalicão tem imensas oportunidades de golo, o corredor do Famalicão, principalmente o corredor direito, com o Gil Dias, a criar imensas oportunidades. Gil Dias teve uma primeira parte tremenda, cria situações de golo, não as conseguiu concretizar. Penso que foi a única peça, e também foi falado também na flash por parte do treinador do Famalicão, que tem que definir bem naquela situação, naquela altura tem que ser bem definido, tem que se fazer golo, não se pode desperdiçar tantas oportunidades, e depois, claro, traduz-se no resultado final, em que o Casa Pia, nos últimos instantes da partida, cresce, tem uma situação de perigo, não causada até pelo Casa Pia, ali uma bola perdida, uma bola que acaba por aparecer dentro da área, e a abordagem que o Justin tem. Mas eu continuo a acreditar que aquilo que é o processo por parte do Famalicão está lá presente. O Famalicão abafa praticamente as equipas adversárias. O Famalicão tem, se bem que no cômputo geral, eu penso que os últimos 15 minutos é que traduziram e houve a inversão daquilo que foi a posse de bola por parte do Famalicão. Eu penso que o Casa Pia acaba por ter mais posse de bola que o Famalicão no jogo, mas mesmo só por aqueles 15 minutos onde o Casa Pia começou a acreditar e começou ali a ter algumas, não situações de perigo, mas a ter mais bola e a tentar. Depois também a entrada do Livramento, também penso que foi importante. O número 10 do Casa Pia, um jogador que entra, um jogador que tem qualidade, dá outra dinâmica à equipa. Penso que também a partir daí também estabilizou mais um bocado o Casa Pia, mas claro, eu penso que o Famalicão abafou praticamente todo o jogo do Casa Pia. O Casa Pia não apareceu praticamente em todo o jogo, e depois num momento de desconcentração, penso eu, por parte dos jogadores do Famalicão, acaba por acontecer um golo que não estava nos planos, nem de ninguém que estivesse a assistir o jogo, porque realmente era impensável o Casa Pia chegar ao empate no jogo como este, onde o Famalicão tem muitas mais oportunidades que o Casa Pia. A verdade é que o Famalicão acaba só por marcar um golo e depois sofre esse tal golo já nos instantes finais do encontro, e o golo do Futebol Clube Famalicão é mais um, neste caso é o Léo Real, que regressa à titularidade, dado que ele na última partida com o Sporting teve castigado. Mais uma jogada de laboratório do Futebol Clube Famalicão, é o terceiro golo consecutivo que o Famalicão consegue em lances de bola parada, Alberto. Sem dúvida, isso reflete o trabalho que está a ser desenvolvido pela equipa técnica para conseguir tamanho feito. É com trabalho que isso consegue, e realmente o Famalicão neste aspecto está a trabalhar muito bem. Temos situações de bola parada que podem definir muito bem o jogo, e conseguiu no jogo com o Casa Pia acontecer uma situação dessas, mas já houve outras situações muito iguais, portanto é dar continuidade a esse trabalho. E tu, Francisco, como é que viste este lance? O Famalicão tem estado... a consequência deste tipo de jogadas? O Famalicão tem estado forte. Eu penso que quem trabalha as bolas paradas, o departamento que está nesse setor, que faz exatamente esse tipo de trabalho, está perfeito. Penso que está a corresponder acima daquilo que é médio. Eu acho que houve aqui só uma alteração, e penso que em relação àquilo que normalmente é procurado sempre o Gustavo Sá, obviamente que nós não estamos presentes no treino, não sabemos aquilo que é preparado, temos uma ideia daquilo que nós vimos nos jogos anteriores, que é sempre o Sá que é referência, e neste caso não foi o Sá, neste caso foi o Léo que apareceu ali, também modificando um bocadinho para que haja sempre aquela indecisão por parte da equipa adversária quando faz a abordagem, quando faz a análise do jogo, dos jogos e das bolas paradas, porque também o Alexandre Santana, o treinador, não sendo ele o principal treinador, mas o homem que tem essa capacidade só dele vir no final da partida comentar o jogo, disse exatamente isso. Sabiam, estavam preparados para as bolas paradas do Famalicão, mas naquele lance falharam. Eu parto do princípio que sempre a principal referência nas bolas paradas ao segundo posto é sempre o Sá. O Gustavo Sá que aparece muitas das vezes lá, e nesta vez foi o Léo, e terá surpreendido um bocadinho, se calhar, o Casa Pia. Posso estar a falar de cor, mas nas últimas se calhar tem sido mais o Sá a ser procurado. E depois, claro, isto é tudo se traduz ao pequeno pormenor, que aquilo que é pensável que seja o pequeno pormenor, muitas das vezes transforma-se naquilo que é o chamado por maior, não é? Onde realmente a diferença nas bolas paradas acabam por acontecer, e aconteceu em Rio Maior, onde o Famalicão, através de uma bola parada novamente, consegue marcar um golo, e digamos que foi uma bola parada bem trabalhada, e acaba por ser um golo não vistoso, mas só pela envolvência da jogada, da bola parada e da movimentação feita pelos jogadores do Famalicão. Acho que é um golo bastante interessante. Agora, se olharmos para o cômputo geral, qual é o momento do jogo? Eu tive alguma dificuldade em encontrar o momento do jogo. Houve vários momentos. O Famalicão marca um golo e parecia que ia abrir, diremos, com o marcador, depois não conseguiu. Há vários momentos do jogo.
Se o Gil Dias marca aquelas oportunidades, estava o Famalicão seguro para o resto do jogo. Claro está que o penalti foi um momento extremamente doloroso para nós e eu posso considerar esse momento o momento do jogo. E tu, Francisco? Exato, nós não falámos sobre isso e eu também estou de acordo. Eu penso que o Famalicão, independentemente dos últimos 15 minutos, o bloco médio-baixo por parte do Famalicão, não por obrigação do Casa Pia que estava a fazer, na minha perspectiva, obviamente, eu penso que, e voltando outra vez às palavras do Mr. Hugo, se calhar as ligações começaram a falhar ali, quando houve ali alguma passividade, digamos, não foi uma passividade que os jogadores do Famalicão quisessem, acabam também por aí, se calhar, modificar um bocado o jogo, mas sem dúvida nenhuma que o momento do golo do Casa Pia é um lance onde a bola está praticamente muito próximo da área do Casa Pia e rapidamente chega ali à zona do meio campo. Penso que é o Pedro Monte que numa primeira fase recebe bola e podia ter soltado, não soltou, e depois acaba por acontecer o lance da bola dentro da área e a grande penalidade. Eu penso que esse é o momento do jogo, porque realmente o Famalicão tinha o jogo bastante controlado. Esse golo ditou, se calhar, a fase menos boa que o Famalicão atravessou no jogo. E claro, ditou um golo por Casa Pia que não era merecido, mas para mim também é o momento do jogo. Francisco, já agora também uma opinião, eu há pouco falei que o Leo Real regressou à titularidade porque esteve castigado no jogo com o Sporting, também há a troca do Tom Vanderlei, ou melhor, saiu o Marcos Penha e entrou o Tom Vanderlei. Achas que aqui houve algumas nuances no jogo do Famalicão ou são trocas por trocas? Trocas por trocas, são dois jogadores completamente diferentes. Em termos daquilo que é o jogo pensado e o jogo tecnicista, sem dúvida nenhuma que o Marcos Penha tem outras características diferentes daquela que tem o Tom. Mas o Tom é um jogador que dá garantias naquilo que é o processo defensivo e naquilo que são os equilíbrios por parte da equipa, onde dá se calhar mais liberdade a um Diamorim e a um Sá, tendo um Tom Vanderlei, obviamente que esses equilíbrios acabam por acontecer muito mais facilmente. Em relação ao Marcos Penha, é um jogador completamente diferente, é um jogador que gosta mais de fazer ligação, é um jogador que também faz o equilíbrio, mas tendo Leo Real e tendo Marcos Penha, acho que aqui se calhar perde-se um bocadinho, e se calhar aqui o Mr. Hugo, penso pela minha lógica, tendo um Leo Real, porque é um jogador que é um central e que tem uma capacidade de ligação com o setor intermédio e com a frente, eu penso que já não é preciso um jogador como o Marcos Penha, mas sim um jogador como o Tom, que vai fazer depois o equilíbrio entre o Sá e o Diamorim e também nos corredores. Mas claro, isto são a minha perspectiva, sim, e a minha forma de ver, obviamente, mas sim, sem dúvida nenhuma que Tom Vanderlei é completamente diferente daquilo que é o Marcos Penha, mas Marcos Penha mostrou que é solução para o Famalicão futuramente e momentos em que sejam precisos outro tipo de controle de jogo. Marcos Penha tem essa capacidade que o Tom Vanderlei não tem. Sim, aliás, ele também mostrou com um bom jogo que fez diante do Sporting Clube de Portugal na jornada anterior. Alberto Gomes, como é que vistes estas trocas? Sim, aquilo que o Francisco fala tem razão, mas eu, na minha perspectiva, eu acho que o Vanderlei é mais elástico no seu jogo. E as combinações entre o Vanderlei e o Martins Amorim já estavam mais bem concebidas no jogo, e penso que é por aí que muitas vezes que pode passar o pensamento do nosso treinador. E eu gosto da forma como o Vanderlei se expõe em jogo, da forma criativa que ele tem, da forma elástica que ele pratica no jogo, e com o Matias Amorim a combinar muito bem esses fatores. Penso que foi por aí que o nosso treinador optou por esse jogador, mas ele é que sabe nesse momento. Já agora continuo contigo, para ti quem foi o melhor jogador da partida? Foi um jogo em que eu não vi, numa primeira parte, como há bocado o Francisco disse, com o Gil Dias, onde o erro que ele comete é não marcar golo, porque de resto aparece lá, teve muito bem na primeira parte, o Gil Dias, mas a segunda já não foi tão boa. No cômputo vejo os jogadores, enfim, foi eleito o melhor do jogo o Gustavo Sá. Ok, também posso concordar que ele seja o eleito o melhor do jogo, mas também gostei da forma como o Matias Amorim, um bocadinho menos, digamos, visível, mas a forma como ele dominou aquele meio campo, também eu punho também como o homem do jogo.
E tu, Francisco? Eu estou de acordo com o Mr. Alberto, também eu acho que numa primeira parte do jogo, e ali um bocadinho, até a substituição do... Eu sei que é difícil, mas na próxima vocês têm que me dizer claramente quem é o melhor do jogo. Tu já me citaste 3, e tu? Não, eu só te vou citar 2, que é o Gil, que numa primeira fase, sem dúvida nenhuma, o difícil muitas das vezes nas equipas, eu ficava preocupado como treinador de futebol se a minha equipa não criasse oportunidades de golo, aí é que eu ficava preocupado. Agora criar oportunidades de golo, agora tenho que trabalhar, e o Mister falou isto, o Mister Hugo falou exatamente isso, agora tem que definir bem, tem que marcar, ok, é o próximo passo, e eu acredito perfeitamente que o Gil vai trabalhar isso e vai conseguir, já fez golos fantásticos, e vai fazer muitos mais ao serviço do Famalicão. E na segunda parte, há um lance em que ele se isola e praticamente também tem a tal oportunidade, e notou-se ali que foi naquela hora em que o treinador do Famalicão chamou o Antoine Juju, e passado alguns instantes, entra o Antoine Juju para o jogo e sai o Gil Dias. Também, se calhar, o cansaço, porque realmente não é fácil. Eu referi que durante o jogo há uma situação em que é o Gil Dias que faz uma tentativa de gol, mais uma com o Gil Dias, e o Gil Dias no chão levanta-se, vem a recuperar, e ainda é ele que vem à área de Famalicão lutar pela posse de bola. Portanto, só o facto de um jogador ter fazer isto dá uma garantia ao treinador sobre este jogador. Agora, em relação ao homem do jogo, eu no jogo, o Sá realmente falou, não vou citar, só vou falar em 2, mas eu depois vi mais um bocado do jogo depois em casa, e sem dúvida nenhuma que o Léo é um jogador que tem uma calma e uma capacidade de leitura e de estar em campo que é tremenda. Eu acho que é um jogador que futuramente acredito que esteja ali novamente mais um jogador em que o Famalicão vai projetar para patamares superiores, porque realmente já demonstra uma maturidade do jogo, e tem aquilo que muitas das vezes hoje em dia no futebol de hoje, eu não digo futebol moderno porque o futebol moderno é todos os dias, ele está a modernizar todos os dias, mas no jogo de hoje eu acho que é aquele jogador que qualquer treinador pretende ter na equipa, porque para além de defender bem é um jogador que tem a capacidade de fazer as ligações e também de estar logo no ataque. Claro, também foi dito que o primeiro a defender é o Simão, e o primeiro a atacar é o Carevic. Portanto, olhando para isto, eu penso que o Famalicão está no momento certo. Agora, para mim, foi o Léo pós-jogo, e visualizar mais um bocadinho o jogo com calma, acho que o Léo é de uma qualidade tremenda. E é um jogador que tem crescido de uma forma brutal. Sim. Eu penso um jogador novo, num lugar muito específico, muito exigente, aliás, como são todos, mas é um jogador que cresceu com uma rapidez brutal. O acompanhamento dele em relação ao Sub-23 já se notava que havia ali aquele perfume, aquela qualidade. Depois aparece num jogo em Barcelos, no Gil Vicente, onde demonstra que realmente está ali mais uma solução. E depois quando entra, realmente diz assim, não, este é o meu lugar, eu vou agarrá-lo e vou ser eu a jogar neste lugar. E sem dúvida nenhuma que eu acho que é isso que o Léo está a fazer, está mentalizado e focado, não só individualmente, mas também coletivamente com o resto da equipa, de produzir cada vez mais, e olhando aquilo que o Famalicão produz defensivamente. Eu penso que é um jogador que nesta altura está numa rota, está na rota do sucesso, sem dúvida nenhuma. A verdade é que ele também tem um sucessor à altura, eventualmente o Ibrahim Abá, Alberto Gomes, mas já agora que o Francisco escolheu o Léo Real, é o autor do gol de facto, e é também autor de uma grande exibição, e de facto um jogador que tem crescido a olhos vistos. Sem margem para dúvidas. Aliás, ele tem mantido sempre uma bitola muito forte nos jogos. O erro, eu sinceramente ainda não vi assim erros defensivos que ele possa ter durante o jogo, porque ele realmente tem uma concentração no jogo, tem uma flexibilidade muito grande nos lances, é rápido nas suas decisões, ajuda a sair, portanto é um jogador que realmente está no sítio certo. Meus caros, outro jogador que, desde que chegou a Famalicão, caiu no goto dos adeptos é Sorriso. O Sorriso completou 50 jogos ao serviço do Futebol Clube Famalicão. É sempre uma marca importante, um jogador que chegou em 2023, Francisco, autor já de 9 golos, tem 7 assistências, teve uma lesão pelo meio que esteve afastado cerca de 2 meses, mas é um jogador também fundamental neste plantel de Futebol Clube Famalicão. Sim, neste momento é dos jogadores mais influentes no Famalicão e fundamental naquilo que é o grupo, se calhar também dos jogadores que já transita, já vem com algum conhecimento daquilo que é o Famalicão e que transmite também aos mais novos que chegam, mas sem dúvida nenhuma que 50 jogos já é um feito muito grande para os atletas, e também vendo o crescimento
que eles têm. O Sorriso chegou a Portugal com algumas dificuldades, não joga logo de início porque tinha aqueles problemas no processo defensivo, vem de um futebol completamente diferente, mas depois, a partir do momento em que começa a inteirar-se daquilo que é o conhecimento de jogo do futebol português, eu penso que disparou, e sem dúvida nenhuma que hoje em dia está mais jogador. Se calhar individualmente estávamos habituados a ver um Sorriso de uma forma completamente diferente. Está um jogador mais de equipa. Hoje em dia sim, acho que estão, de vez em quando também precisam de um Sorriso que faça aquelas coisas que nos habituou também a fazer no 1 contra 1 individual e nesses duelos, que o faz de vez em quando, mas coletivamente obviamente que dá outra capacidade à equipa, e é isso também que é pretendido com um jogador com a qualidade do Sorriso. Um Sorriso que o Futebol Clube Famalicão não teve na última jornada, apesar de ter tentado e ter sido a melhor equipa em campo diante de Casa Pia, mas ficou com um empate. Alberto Gomes, e tu como é que vês este Sorriso? Vejo um jogador muito mais de equipa, muito mais a pensar no coletivo do que no individual. É isso que eu presinto, isso que eu vejo e sinto no Sorriso. Um jogador que está dentro do campo a jogar pela equipa, não está só a pensar nele. Isso é importante esses pensamentos, é importante esse saber estar dentro do campo, e o Sorriso, eu penso que ele vai melhorar, eu penso que ele terá que ter mais sorriso dentro do campo para conseguir, enfim, se libertar um bocadinho daquela pressão mais que tem de jogar para a equipa e quando a equipa ataca ter maior liberdade para ele conseguir fazer o seu jogo. É isso que está aqui, na minha perspectiva, que estava a falhar um bocadinho, é que ele tenha mais liberdade no ataque para conseguir de 1 para 1, por exemplo, rasgar e fazer aquilo que ele sabe, que ele tem velocidade, tem técnica, mas é um jogador, como disse Francisco, que é muito importante em todo o esquema da equipa do Famalicão. Só para fecharmos este capítulo do jogo com o Casa Pia, Francisco, como é que tu vistes, enfim, as declarações do treinador, enfim, do João Pereira, que, enfim, se insurgiu contra o Hugo Oliveira, disse que era um pseudo Mourinho. Como é que tu vistes essas declarações? É um mau perder. Ele recordou aqui, enfim, um jogo da época passada em que o Casa Pia acaba por perder o 7º lugar a favor do Famalicão. Cita aqui um lance em que o Famalicão faz o 2-1 com o Casa Pia, tinha na altura um jogador no chão, esqueceu-se que o Casa Pia chegou ao empate também com um jogador do Famalicão lesionado. Enfim, coisas extra-futebol, mas que no fundo temos que falar delas. Sim, eu acho que isto há uma mensagem. Eu penso que naquilo que é dito por parte do João Pereira, penso que há uma mensagem para o grupo e para a estrutura do Casa Pia. Obviamente que os resultados não são os melhores resultados para o Casa Pia, e então há sempre esta forma de comunicação. Hoje em dia as redes sociais são ótimas para este tipo de jogo, não é? O jogo mental, e claro, eu penso que ali foi um aproveitar por parte do treinador do Casa Pia. O Mr. Hugo normalmente tem estas abordagens, eu acho que ele até, o facto de às vezes ser frontal provoca alguns problemas aos adversários e a quem ouve, mas eu penso que tem que haver este discurso, também como tem que haver o discurso por parte do João Pereira. Acho que o discurso é para o interior, para o grupo do Casa Pia, como também o discurso que o Mr. Hugo também diz, também é muito para o interior do Famalicão. Agora, eu acho que é um discurso de retórica por parte do treinador do Casa Pia. Acho que não ficou bem, acho que ficou muito mal ter de dizer uma coisa dessas, acho que não fazia sentido sequer, e olhando um bocadinho a isso que tu referiste, esse lance da época passada, é como tu dizes, o Pedro Bonto também estava a pedir falta no lance em que o Casa Pia marca o golo, portanto, não é por aí. Eu acho que muitas das vezes agarram-se a coisas, a pormenores que não são importantes, e às vezes, eu digo mesmo isto, acho que às vezes pretendem enganar as pessoas com aquilo que foram os 90 minutos e os descontos, onde um Casa Pia não existiu, não jogou, e depois que se refugiaram um bocadinho naquilo que é dito por parte do treinador do Famalicão, mas foi feio por parte do João Pereira. Acho que não havia necessidade de ter feito esse tipo de comentário. Alberto Gomes, é mesmo um refúgio de um treinador que viu a sua equipa conquistar um ponto? Sim, eu acho que, como o Ace foi imprudente no lance que fez o penalti, eu acho que ele também foi imprudente na frase que disse, não é? Chamar pseudo Mourinho ao nosso treinador. Enfim, eu compreendo que ele vem de um resultado que não era nada esperado, vem de uma exibição que possivelmente não agradou a ele mesmo, dizendo que a primeira parte foi nossa, a segunda foi deles. Vi um jogo diferente daquilo que eu vi, está um bocadinho chateado com a situação e acho também que aquilo que ele quis transmitir não foi, digamos,
para querer ferir na sua integridade o nosso treinador, mas sim alguma mensagem que tem que dar à sua equipa, à equipa técnica, à equipa estritamente de futebol, a toda... Enfim, ele lá sabe a quem é que teria que dar essa mensagem. Mas passou um bocadinho por aí. Não esteve bem. Não esteve bem, porque isso não o que é que o Mourinho tem alguma coisa a ver com esta situação e porque é que ele disse uma frase dessas. Não ficou bem, mas compreendo que a mensagem dele terá que ser outra. Ok, meus caros, vamos olhar agora para o próximo encontro. O Futebol Clube Famalicão defronta o Rio Ave no próximo domingo, também às 20h30. É um jogo da 7ª jornada. Importa também referir que o Famalicão já tem à venda os bilhetes para este encontro. Os sócios 5 euros, desde que tenham a cota 8 regularizada e, portanto, isto para a bancada placar e para o público em geral são 10 euros. Francisco, o Rio Ave, que teve 2 jogos exigentes, os 2 últimos jogos, Porto e Benfica, que Rio Ave é que poderemos encontrar aqui no Estádio Municipal e que dificuldades é que o Hugo Oliveira poderá ter que tentar deslindar? Eu acho que dificuldades vai haver de certeza absoluta. Este Rio Ave é uma equipa muito bem preparada, independentemente deste treinador sendo um treinador estrangeiro, um treinador que o conhecimento, penso, poderia conhecer o campeonato português, mas não tinha o conhecimento interno da realidade do futebol português, mas acho que acaba por começar a ter um entendimento do jogo. E este Rio Ave é uma equipa matreira, uma equipa que tem alguns jogadores interessantes, alguns jogadores com qualidade, o Cleiton principalmente, que é um ponto de lança, que a época passada fez uma excelente época. Portanto, eu acredito que vai ser um jogo difícil para o Famalicão. Não há jogos fáceis, é um campeonato muito exigente, a Primeira Liga Portuguesa, já não existem aqueles jogos fáceis e aqueles 3 pontos que normalmente os treinadores estão sempre à espera que possam acontecer, e este Rio Ave, olhando um bocadinho também aquilo que é a história e também a proximidade entre as duas instituições, não é? O Rio Ave e o Famalicão, acabam sempre por ser um jogo muito apetecível para quem está dentro de campo e para quem o vai jogar. Acredito que vai ser um jogo difícil para o Famalicão, mas eu continuo a dizer e espero que seja desta forma, o Famalicão a assumir de imediato sempre o jogo, está a jogar em sua casa, joga com mais um que são os adeptos do Famalicão, portanto acredito perfeitamente que o Famalicão vai fazer um bom jogo com este Rio Ave. E há que recuperar os pontos perdidos em Rio Maior, Alberto? Sim, sem dúvida. Não vai ser um jogo fácil, não. Este jogo com o Rio Ave não é fácil, porque o Rio Ave é uma equipa muito competitiva. Eu acho que o Famalicão, eu recordo-me da forma como o Famalicão jogou com o Santa Clara, da forma como abordou o jogo, da forma que não deixou pensar o Santa Clara. Eu acho que o Famalicão, porque o Rio Ave é uma equipa que não está num bom momento, pode estar a atravessar, não está bem na tabela classificativa, está mais cá em baixo, e pode vir aqui a guardar bem a sua baliza, e o Famalicão tem que ser uma equipa que já nos acostumou a ser em Famalicão, aqui na nossa casa, uma equipa que assume o jogo, que vai para cima do adversário e não deixar pensar. E eu penso que o Famalicão terá que ser assim forte, uma equipa novamente unida, uma equipa com as ideias bem pensadas, de forma que possa explanar dentro do campo aquilo que treina durante o dia e que tenha mais sorte, se tiver as oportunidades que tem, que consiga finalizar, que é isso que agora nos preocupa também. Eu ia também por aí, que o Famalicão pelo menos consiga finalizar as oportunidades que queria, pelo menos à imagem do que aconteceu em Rio Maior. Vamos só aqui virar a agulha, vamos falar da Liga Revelação, porque esta terça-feira houve jogo da 5ª jornada e o Futebol Clube Famalicão foi empatar a Braga 1-1, o Famalicão passa a ter 7 pontos e no dia 30, a próxima jornada, vai receber o Académico de Viseu. E entretanto, falar também ainda da formação, porque as 4 equipas ao longo deste fim de semana, sábado e domingo, conseguiram 4 vitórias, portanto foi um fim de semana em pleno destas equipas que competem nos principais campeonatos nacionais de futebol. Os Sub-19 venceram 2-1 em Guimarães, o Vitória, com golos do Telmo Alves e do Duarte Noversa.
Marco Pereira com 2 golos, Francisco Urbano marcaram na vitória do Sub-17, na recepção ao Beira-Mar, e os Sub-16 levaram a melhor também em casa sobre o Marialvas, 3-1, com golos de Miguel Magalhães, Tomás Figueiredo e o Pedro Lopes. A equipa de Sub-15 também conseguiu os 3 pontos diante do Taboeira. O único golo do Futebol Clube Famalicão foi marcado por Cristiano Teixeira. Na próxima jornada, sábado, os Sub-19, quartos da classificação com 12 pontos, recebem os Chaves. A equipa Sub-17 com 7 pontos joga domingo em casa do Feirense, e os Sub-15 com 5 pontos em 4 jornadas jogam em Braga também no próximo sábado. Por último, a equipa de Sub-16, que venceu as 2 primeiras partidas do campeonato, joga domingo em casa do Sport Viseu e Benfica. Futebol feminino, a equipa feminina, a equipa sénior, estreou-se na segunda divisão, estreou-se porque disputou a segunda jornada, sendo que tinha adiado a primeira jornada com o Gil Vicente, e no jogo de abertura, no jogo da segunda jornada, o Famalicão venceu 2-0 na condição de visitante em Rio Tinto. Os golos do Famalicão foram marcados por Rita Dias e Inês Duarte. O jogo, que está ainda atrás da primeira jornada com o Gil Vicente, será disputado no próximo sábado. Na Liga Feminina Sub-19, o Famalicão também se estreou nesta competição e depois da vitória no jogo inaugural sobre o Torriense, perdeu em casa do Albergaria. O campeonato vai parar agora por uns dias e regressa em outubro, com o Famalicão a jogar em casa do Rio Tinto. Por último, dar nota que não houve futsal, dado os compromissos da Seleção Nacional de Futsal, e o Famalicão, para a terceira jornada, que será disputada no próximo sábado, vai jogar a casa da Quinta dos Lombos, uma equipa que, tal como o Famalicão, tem 3 pontos. Enfim, aqui do Centro de Treinos de Famalicão é tudo. Resta-me agradecer ao Francisco e ao Alberto mais uma vez pela presença e pela opinião deles relativamente àquilo que é o universo do Futebol Clube Famalicão. Nós despedimos daqui, deixando o repto, enfim, a todos os adeptos para que no domingo encham o estádio municipal no apoio à equipa em mais um jogo da Primeira Liga, é a 7ª jornada, com o Famalicão a receber o vizinho Rio Ave. Enfim, um derby sempre muito apetecido. Muito obrigado e boa tarde.